Você quer participar do Vida Saudável? Ou se você já salvou o nosso número do WhatsApp? Então, se prepara aí, porque a gente já está aqui com o número na tela da TV. Olha só, 86-9927-0783. Eu vou repetir. 86-9927-0783. Fala com a gente, manda a sua mensagem, sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta aqui para os especialistas que vão participar do nosso programa. E nós também estamos conectados com as mídias sociais. Vai lá no Instagram e começa a seguir o Vida Saudável na CV, @Vida Saudável na CV. Agora nós vamos para o nosso quadro Diga Doutor. E aqui no estúdio nós vamos receber o Dr. Cícero Alves, que é especialista em medicina do sono e que vai nos ajudar a entender melhor a importância do sono para a nossa saúde. Eu tenho certeza que as informações que ele vai nos passar aqui vão ajudar e muito a você ter uma noite melhor de sono e com mais qualidade. Então eu queria primeiro dar boa tarde aqui para o Dr. Cícero. Boa tarde, bom, gente, a gente está mantendo uma certa distância aqui de mais de 2 metros, né? A gente tirou a máscara, claro, para poder facilitar o entendimento de vocês para a nossa entrevista. Então, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, o Vida Saudável. Obrigado pelo convite. Bom, doutor Cícero, a gente já teve uma conversa longa sobre esse tema, né? Sim. Inclusive com muitas dúvidas em relação, por exemplo, como é que é o sono? O sono, ele é igual durante a noite inteira ou existem as fases do sono? Essa pergunta é muito boa e é muito bom para a gente explicar para o telespectador. O sono ele é um processo. Ele inicia durante a noite e vai periodicamente acontecendo no decorrer da noite. O que acontece? A gente começa nas fases mais superficiais do sono, depois a gente vai mostrar... Aqui a gente falando em duração de sono. Eu queria a cartela que a gente fala sobre as fases do sono. Pode colocar aí essa cartela, porque eu acho que a gente... Pronto, olha, essa tá cartela, aqui. É isso mesmo. Então a gente tem um sono inicialmente leve, que é um sono em que o nosso cérebro começa a desacelerar. Nessa fase, você ainda está muito suscetível a ser acordado. Então você tem um movimento dos olhos, um movimento lento dos olhos e você começa a desacelerar o teu cérebro, preparando para as fases mais profundas. O sono passa para uma fase intermediária em que os olhos já param de se movimentar, o cérebro já está um pouquinho mais anestesiado, entre aspas. A gente chega à fase do sono profundo. Essa fase do sono profundo é chamada também de sono de ondas lentas, porque é a fase em que o nosso cérebro está mais lentificado, mais ainda. Então é uma fase de repouso, estritamente. É nessa fase que o nosso organismo descansa, o corpo. Quando você acorda no dia seguinte com aquela sensação de corpo quebrado, é porque você não atingiu essa terceira fase do sono, que é o chamado sono profundo. Aqui que a gente começa a sonhar ou não? Não, ainda não. Depois do sono profundo, a gente segue para a fase do sono REM. Olha o que é isso, sono REM? REM quer dizer Rapid Eye Movement. Traduzindo isso, em inglês. Traduzindo para o português, movimento rápido dos olhos. Nessa fase, Neyara, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele funciona na mesma velocidade, na mesma intensidade da vigília, de quando a gente está acordado. Então, se você faz um exame de ressonância funcional, você vê esse cérebro como se ele estivesse fazendo uma prova, como se ele estivesse assistindo um conteúdo novo, porque é justamente essa fase que proporciona um aprendizado de conhecimento novo. Ou seja, quando tudo que a gente aprendeu, se a gente participou de uma aula, gente, e aí para você fixar, por exemplo, aquele conteúdo, você tem que estar aqui nessa fase? Tem que ter essa fase preservada. Por exemplo, pessoas que usam antidepressivos de uso crônico por anos. O antidepressivo, ele tem um problema, alguns, a grande maioria deles, que é inibir essa fase. Então, são pessoas que reclamam, minha memória está ruim, eu tenho mais dificuldade de aprender, porque elas não estão chegando a essa fase. E olha todo mundo faz essas 4 fases ou não? Não, todo mundo que tem um sono normal faz essa sequência, e essa sequência é chamada de um ciclo do sono. No decorrer de uma noite, a pessoa faz de 4 a 6 ciclos do sono. Ou seja, ela inicia na vigília, vai da primeira, segunda, terceira fase, quarta, acorda, aí recomeça novamente, e isso se repete de 4 a 6 vezes. Então, para a gente fixar, é importante que você tenha a terceira e a quarta fase do sono. São as 2 fases primordiais. Então, eu sonho muito, doutor. Então, sinal que eu estou dormindo bem? Pelo menos você está chegando na fase REM. Isso é um fato. Quando é aquele sonho que te deixa
assim, nervoso, te deixa... Às vezes eu sonho esquecendo que só tô sem sapato, aí vou trabalhar sem sapato, aí me deixa ansiosa. Então, mas estou descansando, estou na fase REM. Você está atingindo a fase REM. A fase REM, frisando melhor para o telespectador, ela é essencial para a atividade neurológica, cognitiva. A fase do sono de ondas lentas, que é o sono profundo, é o que descansa o corpo. Então você precisa ter essas fases porque elas se complementam. Eu diria que a primeira e a segunda fase são fases mais de transição. Tá bom, é muita informação. Vamos passar a cartela aí, gente. Agora vamos falar sobre... eu queria aquela cartelinha antes, a da quantas duração horas de do sono. Pronto. Essa cartela. Vamos passar rapidamente aqui. O bebê, por exemplo, ele tem que, do recém-nascido de 0 a 3 meses, é de 14 a 17 horas por noite? Ou por dia, quer dizer? Essa tabela mostra a quantidade ideal de sono que você tem que ter por faixa etária. O que está assinalado em azul escuro é o mundo dos sonhos, é o ideal. É o ideal. O que está de azul claro é o aceitável. Se você não conseguir atingir o azul escuro, se você estiver no azul claro, é aceitável. Isso. E o que está no azul escuro superior... Que no caso ele não mudou a cor, né? Não mudou, não mudou. É o que estaria por fora. Então vamos pegar uma faixa etária. Por exemplo, um jovem de 18 a 25 anos. O ideal é que ele durma de 7 a 9 horas. Isso seria o mundo dos sonhos. É aceitável que ele durma entre 6 até 10, 11 horas. Mais do que isso, ou menos do que 6 horas, já não é bom, porque sono a mais também prejudica. Então tá, então vamos lá para aquela outra cartela aí, por favor. Grelina e leptina, me fale sobre essas substâncias. Isso, a gente vive na ditadura do peso, né? Acho que todo mundo, sobrepeso e obesidade não é bom e não faz bem à saúde. Então a gente vive num conflito entre duas substâncias, que são a grelina e a leptina. A grelina é a substância da fome. A leptina é a substância da saciedade. A foto aqui mostrou uma pessoa que não é que ela esteja saciada, eu não quero passar bem essa imagem de que ela não tenha um sentimento bom em relação à comida. A leptina, ela dá aquela sensação de quando você comeu e se satisfez. O que acontece? Quando a gente dorme, ou dorme bem, ou em quantidade ideal, a gente tem muita leptina e pouca grelina. Então a gente se alimenta numa quantidade e se satisfaz rapidamente. Então vamos passar para outra cartela que eu acho... essa aqui a gente pode explicar, essa substância? Pode. Dormir pouco é igual a mais fome? Seria exatamente. Por quê? Porque quem dorme pouco ou dorme mal, aumenta a outra substância que é a substância da fome, a grelina. Então ela vai ter mais fome e invariavelmente ela vai ganhar peso. Pesquisas mostraram que vigilantes, por exemplo, que trabalham no turno diurno, comparado com vigilantes que trabalham no turno noturno, há uma diferença substancial de peso entre eles, mesmo quando você relaciona o peso com a altura. Há uma diferença de IMC, ou seja, trabalhar à noite, mesmo que você reponha esse sono durante o dia, não é 100% restaurador o sono diurno como ele é à noite. Vamos para outra cartela, então? Dormir mais... é igual a menos fome? Quanto mais você dormir, ou melhor você dormir, menos grelina você vai ter. Menos você vai ter a sensação de fome. O que a gente pode deixar de recado aqui nesse primeiro bloco para as pessoas que estão nos assistindo sobre a qualidade do sono? Porque a gente volta com o Dr. Cícero depois, não é isso? Para responder outras perguntas. Mas o que o senhor gostaria de deixar bem claro nessa sua participação desse primeiro bloco? Bem, o que eu queria deixar claro é que sono tem que ter quantidade e qualidade. Como é que você sabe se o seu sono está com quantidade ou qualidade? Pelo estado que você acorda de manhã. Você acorda bem, acorda disposto, acorda, como diz o pessoal, pau para toda obra. Você está disposto a ir para uma academia, ir por trabalho, sem sentir sonolência durante o dia, sem sentir cansaço excessivo, tem um bom rendimento, então o seu sono está em quantidade e qualidade adequados. Ok, então acordou disposto, gente, com vontade de fazer atividade física, de trabalhar, tá tudo ok. Sonhou, então, é um bom sinal, né? Sonhou, atingiu a fase REM do sono. Depois a gente pode discutir um pouquinho sobre pesadelos, sonhos, a gente pode discutir isso aí depois. Exatamente, outro assunto, viu? Porque saúde, assunto que não falta, né? Exatamente. E qualidade de vida, então. E agora a gente vai para as perguntas. A gente já preparou aqui algumas perguntas, que eu acredito que são perguntas que vocês também vão ter curiosidade aí de casa, e a gente está aqui também prontos para receber as perguntas de vocês, ok? Então vamos lá para a primeira pergunta.
Qual a relação do sono com a taxa de glicose no nosso sangue? Primeiro explica o que é taxa de glicose e a relação do sono, para deixar muito bem didático para o nosso telespectador. A taxa de glicose, a glicose é o açúcar do sangue. Quando ela aumenta, a gente tem o diabetes, o conhecido diabetes. Qual que é a relação do sono com isso? Existe um hormônio que chama cortisol, que em condições normais, o cortisol, quando a gente está dormindo, ele praticamente desaparece do sangue. Quando a gente dorme pouco ou dorme mal, o cortisol aumenta, e o cortisol é um dos hormônios que aumenta a quantidade de glicose no nosso sangue. Ou seja, dormir mal faz com que eu tenha uma tendência a ter um descontrole do meu diabetes, da minha taxa de açúcar. E um outro aspecto, quem mais controla o açúcar do nosso sangue é a famosa insulina. E a insulina funciona melhor durante o sono. Ou seja, dormir mal causa duas alterações que podem levar a um descontrole da glicose, um aumento do cortisol e uma deficiência no funcionamento da insulina. Ok, então vamos para outra pergunta, por favor. Olha aí, dormir ajuda na imunidade do nosso corpo? Nossa, que pergunta atual, né? Uhum. Vivemos em tempos de pandemia, tudo que a gente precisa é de imunidade, né? Os anticorpos, que são as principais proteínas, as principais substâncias de defesa, elas são proteínas. E todas as nossas proteínas são produzidas durante o sono de ondas lentas, que é aquele sono profundo que eu falei que descansa o corpo. Então, 90% praticamente dos nossos hormônios são proteínas. E as imunoglobulinas também são proteínas. Então, a nossa imunidade ela é praticamente recomposta e fortalecida durante o sono. Não é aquele soninho só de cochilo que você está ali só no sono superficial. É o sono mesmo que descansa e que você atinge as fases profundas. Ok, então vamos para a pergunta da nossa telespectadora. A gente vai ver aqui na nossa tela, olha só, a Carla, lá do bairro Todos os Santos. Eu não estou enxergando muito bem a pergunta dela, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ela disse que não dorme bem à noite. O sobrinho dela tem quantos anos, gente, por favor? 8 meses e não dorme muito bem à noite. Aquela história do bebê que não dorme bem à noite, né? Sim. A gente que já foi mãe sabe muito bem o que é isso. Primeiro, a melatonina, que é o hormônio que consolida o sono e que regula o nosso sono, geralmente ele é sincronizado a partir dos 6 meses na infância. O que tem que ser visto no caso? Se a criança tem alguma comorbidade que atrapalha o sono, como cólicas, ou, se está sendo hiperestimulada com luminosos, que é um dos principais fatores. Se é um quadro de insônia mais comportamental, a criança dependente demais dos pais, é óbvio que com 8 meses tem que haver já uma certa passagem, uma certa autonomia dada à criança, pelo menos para dormir já separado dos pais. Enfim, tem que fazer uma avaliação se há algum quadro. Não dormir bem, geralmente é um sintoma de algum outro problema. Tem que ser identificado o problema para ser sanado. Ok, então, muito obrigada, doutor Cícero, pela sua participação aqui com a gente no Vida Saudável. Gostou da nossa casa? Adorei. Do nosso espaço? Muito obrigado pelo convite. Eu queria deixar o endereço para quem tiver mais alguma dúvida do Instagram, é o @CíceroAlvesJR. Pode fazer as perguntas por lá que a gente responde com o maior prazer. Muito obrigada, viu, doutor Cícero? Obrigado a você e boa tarde. Obrigada, então.